Oi! Eu decidi escolher os livros que eu ia ler de uma forma um pouquinho diferente e eu amei esse estilo e eu pretendo fazer várias vezes aqui no canal. Eu deixei a minha leitura atual, escolher qual ia ser a minha próxima leitura baseada em algum elemento que tem no livro que eu já tava lendo. Então, por exemplo, se um livro ele é uma fantasia, não sei o que, tem todas essas coisas, mas eles passam numa cidade pequena. Então eu pego esse elemento de cidade pequena e o próximo livro que eu for ler tem que ter esse elemento de cidade pequena também. Aí eu pego algum elemento desse próximo livro e escolho o próximo. Então eu fiz isso e eu acabei lendo 4 livros que um livro levou ao outro. E eu vou compartilhar com vocês hoje tudo que deu e foi muito bom esse experimento, esse projeto aí, e eu acabei lendo só livro 4 estrelas pra cima. Foi só livro incrível. O livro que começou tudo isso foi o Disquete para Titias, da Jess K. Sutanto. Eu tava muito empolgado pra ler esse livro. Já era um livro que eu ia ler pra aquele projeto de romances, que eu fiz aqui um vídeo, né, com 8 romances. Só que primeiro que eu acabei deixando de lado porque ainda a gente não tinha o lançamento em português, e também porque esse livro, apesar dele parecer com a capa, né, ser um romance fofinho, ele na verdade é muito mais um thriller do que um romance. Ele tem os elementos sim, mas ele é um livro, não chega a ser investigativo, mas ele é um livro mais de suspense, assim, mais de mortes, esconder corpos e tudo mais, junto com comédia. Por isso que ele tem essa capa, assim, porque ele é um livro mais voltado pra essa coisa engraçada, debochada, irônica, enfim. Mas vamos falar primeiro sobre ele, então, vou dar minhas opiniões e depois eu vou dizer qual elemento desse livro me fez escolher o próximo. Esse livro vai contar a história da Madeline. Ela é de descendência chinesa / tailandesa e ela tem uma família grande. Ela tem, além da mãe dela, mais 3 tias, e essas 4 personagens formam um grupinho muito unido ali que sempre fica em cima dela. Sabe aquelas tia que vive todo mundo junto e você entra dentro da casa todo mundo falando alto, berrando? Juntas, todas elas 5 trabalham com casamento. Então uma tia faz bolo, a outra tia faz maquiagem, a Madeline, tira foto dos casamentos, uma organiza, vê as flores, enfim, todas elas se juntaram para criar essa empresa de casamentos. Só que no começo da história, a mãe da Madeline, ela acaba criando um perfil fake numa rede de relacionamentos aí e começa a conversar com um cara usando a foto e o nome da Madeline. Daí ela chega pra filha e fala: então, marquei um encontro pra você com esse cara que eu tô conversando há mó tempo já. Aí a Madeline fala: mãe, mas que é isso? Você tá doida? Você pirou na batata? Só que conversa vai, conversa vem, ela acaba indo nesse encontro. Chega lá, dá uma merda muito grande e esse cara morre. Tudo bom contigo? E ela chega em casa, ela traz esse corpo com ela pra casa e cabe ela, a mãe e as tias tentar esconder esse corpo, desovar esse corpo, dar algum fim nele. E enquanto tudo isso tá rolando um casamento muito rico numa ilha onde elas vão fazer parte ali, vão ajudar, e vai ser tipo o maior casamento da carreira delas. Então aquela banana, aquela salada que vai virar. É um livro que tem muito essa vibe de filme de sessão da tarde, assim, ou um filme desses bem cozy da Netflix, onde vai acontecendo um monte de peripécias e desgraceiras assim, uma atrás da outra. É tudo com um bom senso de humor e tudo com essas personagens super excêntricas, super bacana. É um livro pra você ler num dia chuvoso, com um chazinho, quando você tá querendo aquele quentinho, aquele abraço, sabe? Inclusive, é um livro que no dia que eu tava lendo, eu tava me sentindo super, tipo, eba, amo ler. Eu tava com esse sentimento muito gostoso. E quando eu terminei ele, por mais que não tenha sido, assim, tipo, o livro mais 5 estrelas favoritado do mundo, ele ficou muito na minha cabeça. Eu fiquei muito lembrando dessa história e pensando nesses personagens dias depois de eu ter terminado. É um livro pra você ler depois de alguma coisa pesada, porque ele é um livro super leve. É um livro pra você ler quando você quer descansar a cabeça, quando você quer paz, quando você quer ler, mas ao mesmo tempo você não tá aguentando ver palavras. É um livro perfeito pra isso. Eu amo a cultura que eles trazem aqui, dessa cultura chinesa e tailandesa, e dessas tias meio estridentes. E tem um certo momento, inclusive, que eles descrevem um casamento, acho que é chinês, e são várias mini cerimônias que acontecem nesses casamentos. Eu lembrei muito do casamento da Lane, do Gilmore Girls, que ela tem um casamento que ela faz pra avó, né, onde é toda uma cerimônia mais, assim, uma coisa mais séria, né, e depois ela tem o casamento na igreja, enfim, detalhes. É uma aventura mais linear, mas ele tem uma reviravolta no meio da história que dá um twist muito bacana pro livro. Começa a acontecer meio que uma segunda investigação ali de uma coisa que tá rolando ali naquela ilha onde tá rolando o casamento. Tudo isso enquanto eles estão levando o corpo pra cima e pra baixo pra tentar esconder esse corpo. Então, assim, gente, é um livro que precisa de uma baita suspensão de crença, porque acontecem umas coisas muito absurdas, mas num nível assim de isso nunca aconteceria na vida real, jamais. Mas é isso que lhe torna o livro engraçado, sabe? Porque é tão absurdo que você começa a se divertir. É muito filme, assim, do Ben Stiller, sabe? Tipo entrando numa fria de coisas azaradas acontecendo, só que num cenário de casamento. Então, um casamento onde tudo dá errado. Eu só acho uma questão pra mim que as tias, elas foram um pouquinho
pouquinho caricatas em alguns momentos, eu achei elas meio too much. Mas eu gostei bastante da protagonista, e esse livro tem uma continuação, tá? Espero que a Intrínseca traga também, porque com certeza quero ler. Aí, eu falei, o que tem de elemento nesse livro que pode me indicar a próxima leitura? A gente tem casamento, a gente tem um corpo, a gente tem essa vibe de thriller, pessoa que morreu. Esse livro, ele dá uma enganada quando você vê, você acha que é um romance, mas na verdade ele é um thriller. Quem escreve muito romance e escreveu algum thriller? Aí eu fui pra onde? Com essa linha de pensamento. Para Verity, da Colleen Hoover. Por quê? Colleen Hoover é muito conhecida pelos livros de romance. E o Verity, se eu não me engano, eu não sei se existe algum outro, tá? Eu não sou muito versado aí na Colleen Hoover. Mas eu acho que ela tem pouquíssimo, se não só esse livro de thriller. Eu não sei se Layla parece que é um thriller também, não sei. E essa edição tem um capítulo extra que foi lançado agora há pouco, eu acho, faz um tempinho. Eu ainda não li o capítulo extra, tá? Infelizmente não vou poder dar opinião sobre os acontecimentos dele pra vocês. Mas eu vou ler logo em breve, qualquer coisa eu trago no próximo vídeo. Mas sobre o que é Verity? É sobre uma moça chamada Lowen. E ela é escritora, só que ela tá muito na merda. Ela lançou um livro que, assim, super bom, super aclamado, mas também ela não estourou nem nada assim. Ela tá precisando de alguma coisa, tá quase sendo despejada do apartamento onde ela mora. E no começo da história ela tá indo pra uma entrevista, pra uma reunião ali, com a agente dela e com algum editor, alguma coisa pra ver qual é. Nessa entrevista, chega um cara que ela já esbarrou com ele um pouquinho antes ali, no comecinho do livro ela esbarra com esse cara, depois de algumas páginas ela encontra com ele e descobre que ele é o cara da editora que fez a reunião, e ele é o marido da Verity, que é uma autora muito famosa, que ela sofreu um acidente e ela tá meio que em estado vegetal, mais ou menos ali, ela consegue fazer alguns movimentos básicos, né, e ela tá ali de cama, e ela é cuidada por uma enfermeira, ela fica nessa casa, e ela é a autora muito famosa de uma série, se eu não me engano, de 7, 8 livros, só que só 5 foram publicados, alguma coisa assim, não sei os números exatos. E esse editor chama então essa menina, Lowen, a nossa protagonista, pra ir pra casa deles, pra mansão deles, estudar os manuscritos da Verity, estudar o que ela deixou ali pra trás em relação aos próximos livros e escrever os livros pra ela, já que a Verity tá incapaz de fazer isso. Então ela vai ser meio que a ghostwriter ali. Só que chegando nessa casa, gente do céu, coisas bizarras começam a acontecer e ela vai encontrar algumas coisas ali que vão falar sobre... Gente, esse livro deixa muito digital, pelo amor de Deus. Que vão falar sobre o passado da Verity e algumas coisas que ela vai descobrindo sobre essa família que são tenebrosas. Eu tava muito empolgado pra ler esse livro, justamente porque ele era fora do estilo do romance ali da Colleen Hoover e eu tava com expectativas altas. E as minhas expectativas foram atendidas. Gente do céu, eu amei, eu estou obcecado por esse livro, eu dei 4,5 pra ele, eu acho que eu favoritei, eu não sei se eu favoritei, mas eu amei demais, inclusive na mesma hora eu já perguntei pro pessoal do Catarse, gente, me recomenda algum outro livro da Colleen Hoover que tem esse mesmo estilo, que seja nessa mesma vibe, e não existe, então assim, eu estou desesperado depois desse aqui, querendo ler outras coisas da Colleen Hoover. Enfim, os personagens são muito intrigantes, a leitura é muito envolvente, claro que assim, né, tipo, a Colleen Hoover, eu acho que os caras que ela escreve são meio cringe. Então, esse personagem masculino aqui e eventualmente o envolvimento que eles vão ter ali é um pouco cringe. Tem umas falas e algumas cenas muito, tipo assim, vergonha alheia. Mas o clima dele e as coisas que vão acontecendo nessa história são muito incríveis. É um clima meio bizarro, medonho. Não necessariamente terror, mas ele tem uma tensãozinha. E mais pra frente, quando acontece algumas coisas específicas, meio que você começa a palpitar o coração, assim. Dá uma sensação o tempo todo de que alguma coisa não tá certa e você não sabe o que. A Lowen, ela vai lá no escritório da Verity e ela encontra esse manuscrito onde a Verity começa a contar a própria história, uma autobiografia que ela escreveu ali. E daí os cabelos ficam em pé com as coisas que ela vai lendo nesse manuscrito. Então a gente vai acompanhar ali nesse manuscrito a história da Verity e do Jeremy, que é o marido dela, que foi o que contratou a Lowen. E você acompanhar esses dois é muito bacana, a construção de personagens dele é muito massa, porque ela faz você crer, e através da escrita dela, que são personagens, são pessoas muito boas, são pessoas apaixonadas e eles são incríveis, mas você vai lendo e você fica com aquela pulguinha atrás da orelha que na verdade alguma coisa tá rolando de estranho ali, sabe? É muito bizarro. Você fica esperando a qualquer momento a máscara deles cair e acontecer alguma coisa tenebrosa e vai acontecer. Cria aqueles personagens imperfeitos e bizarros que você quer conhecer mais, porque a gente ama ver personagens perturbados da cabeça, né? Então você fica curioso pra ver o que vai rolar. O que pegou pra mim um pouquinho é que
que a Lowen, ela foi pra essa mansão pra estudar, pra escrever os livros 6, 7, 8, sei lá, 5, 6, 7, não lembro quais livros ela tinha que escrever. Só que ela fica basicamente lendo esse manuscrito, e inclusive, outra coisa que me irritou, que é tipo os 13 porquês, sabe? O cara tem as 13 fitas e ele fica ouvindo, eu vou ouvir uma agora, daqui 10 dias eu ouço a outra, tá? Então ela tá com o manuscrito ali e tá lendo coisas absurdas, e ela lê uma página por dia, um capítulo por dia, ela desce, toma um café, fica andando de havaianinha pra cima e pra baixo, assim, arrastando o pé, então, assim, eu sei que infelizmente o livro ele precisa andar dessa forma, né? Ele vai alternando entre o presente e esse manuscrito, então pra ter essa dinâmica precisa ser assim, não tem o que fazer, né? Mas você pensando isso de uma forma mais realista, eu acho que alguém lendo aqueles absurdos que ela lê da Verity já ia querer ler tudo de uma vez, né? Descobrir toda a verdade. Mas enfim, é só um detalhe que eventualmente eu fiquei, nossa, mas o que ela veio fazer, ela não tá fazendo. Ela não tá falando sobre os estudos do livro da Verity, ela não tá, de fato, escrevendo. Daí depois começa a falar um pouco mais sobre isso. Fala que ela, hoje eu já escrevi metade do livro 6. Aí ela joga assim, um negócio. Só pra falar que fez, entendeu? Então eu fiquei um pouco assim, tá, mas eu acho que o livro talvez, se pá, poderia ser até um pouquinho maior e falar dos momentos em que ela tava escrevendo o outro livro lá, enfim. Mas, gente, começa a aparecer umas coisas aqui nessa história que você fica assim, meu Deus, você fica... Eu tava ouvindo o audiobook junto com lendo o livro e eu ficava tipo... Ficava tipo Gil, assim, chocado com as coisas que tava rolando. Aí o que acontece? Eu ouvia muitas pessoas falarem que não gostam desse final. E eu entendo porque. Eu também fiquei um pouco conflitado de início. O final realmente ele é muito polarizador. Acontece uma coisa que dá um 360 na história. Mas eu acho que eu gostei. Eu acho que eu fiz minhas pazes com esse final. E hoje em dia, depois de pensar um pouco sobre ele, eu tô curtindo bastante. Porque ele te deixa sem saber uma coisa, se uma coisa ali é verdade ou não. E isso aluga um triplex na sua cabeça. E você fica eternamente pensando, meu Deus, como você pôde terminar a história dessa forma e agora eu preciso saber qual que é a verdade. E você não sabe. Aí a gente tem um negócio de team manuscrito e team carta, né? Que o pessoal foi me perguntar no Instagram. Eu acho que eu sou team manuscrito. Tá? Eu só vou deixar essa informação, não vou explicar por quê, porque eu não quero dar spoiler. Mas eu acho que a verdade está lá, entendeu? Uma coisa que acontece ali no final também eu achei um pouco previsível, que eu já adivinhei lá na página 50, mas quando acontece, eu ainda assim fiquei surpreso. Então pra mim foi uma leitura muito legal, muito prazerosa, muito boa, gostei bastante desse mistério, do suspense, das cenas medonhas, das cenas, do sentimento que ele trouxe, de eu ficar assim, tipo, na pontinha do pé, de eu ficar super coração palpitando, a mão tremendo e lendo assim, sabe? Foi muito envolvente, foi muito, muito bom. Como eu liguei esse livro com o próximo? Vamos ver, elementos que tem em Verity. Ela é uma escritora, ela tem uma série de livros muito famosa, a menina tá vindo também pra investigar isso, então um pouquinho de investigação, um pouquinho de drama de família, o que a gente pode ligar? Eu pensei, se é um livro que vai falar sobre uma autora e estão escrevendo livros, então minha próxima leitura seria algum livro com elementos de livros sobre livros, né? E daí pra esse, eu peguei o livro do Pêssego aqui, que todo mundo já conhece, que é The Southern Book Club's Guide to Slay Vampires, do Grady Hendrix, que é o mesmo autor do Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que saiu pela Intrínseca, então espero que esse livro saia em breve também. Intrínseca, por favor, lança pra nós, a gente clama, a gente pede, porque esse livro é muito incrível. Então aqui a gente vai acompanhar um grupo de mulheres que elas têm um clube do livro, então todo mês elas leem um livro ali, normalmente um livro de suspense, de thriller, de terror, também liga com Verity, porque tem esse elemento de suspensezinho, e elas vão discutir. Só que daí chega um cara na vizinhança delas ali, um cara novo, e coisas estranhas começam a acontecer, e a nossa protagonista começa a suspeitar que esse cara seja um vampiro, porque ele fica meio incomodado de sair no sol, de dia, algumas crianças ali estão desaparecendo, ela vai um dia, ela encontra ele fazendo uma coisa muito estranha, pessoas somem quando entra em contato com ele, alguém viu a caminhonete dele passando por ali, num horário suspeito, então é meio que tipo isso, sabe, coisinhas vão acontecendo, enquanto a gente vai acompanhando esse drama de bairro ali, né, com essas madames, e tem um contraste muito bom também, que algumas dessas personagens do Clube do Livro são classe média alta, já outras personagens são mais pobres, são personagens que moram no subúrbio, então vai ter uma crítica social muito bacana em relação a isso também. Esse é um livro muito peculiar, ele tem
um tom, como explicar esse tom desse livro? Muito específico que me atraiu bastante. Ele é bem imersivo, quando ele falava eu consegui imaginar perfeitamente. É um livro que foi assim, eu fui lendo e foi tocando um filme na minha cabeça, gente. Não chega a ser um slasher, ele tem um toquezinho, um tempero, assim, um negocinho de sal, assim, de trash. Mas ele não chega a ser trash. Ele tem um tom meio cômico ao mesmo tempo que ele fala sério. O ritmo é um pouco mais lento, ele é um livro bem devagar, tá? Mas você nem sente, porque ele é maravilhoso. A história não mostra muito bem a direção pra onde ela tá indo, mas você também nem sente. Ele pode ter defeitos, mas você não vê. É uma sensação muito estranha. Eu acho que é tipo você cair na lábia de alguma pessoa que tá ali falando na sua cabeça, ela tá te enganando, mas ela é tão charmosa, ela fala tão bem que você cai na conversa dela. Eu acho que o Grady Hendrix, ele é assim. Eu amei esse elemento de mulher branca, classe média alta, porque elas são todas madames ali. Elas têm os draminhos de madame delas. Todo mundo se conhece, elas levam caçarolas para os vizinhos, negócio bem coisa americana mesmo, sabe? O elemento do Clube do Livro também é super divertido, as reuniões delas. Pra você ter noção, a gente abre o livro com uma cena onde elas vão fazer uma reunião desse clube. A pessoa que vai ministrar a reunião da vez, ela não leu o livro. Aí ela começa a inventar coisa. Nossa, gente, vocês não acharam que esse livro realmente foi muito profundo? E todo mundo, nossa, realmente é muito profundo. Ele tem um termômetro muito bom para esses momentos de comédia e também um termômetro muito bom para inserir críticas no meio de tudo isso. Não só a gente vai ter as críticas de classe média alta versus o periférico e o subúrbio, como isso difere tanto na cultura e na forma de ver as coisas, na forma de lidar com os problemas, mas também a gente vai ter bastante sobre misoginia, machismo, e é uma coisa que é muito revoltante nesse livro. A protagonista, ela tenta convencer que o cara é um vampiro e ela tá toda hora sendo rebaixada pelos homens e eles fazem muito gaslighting, que é tipo, fazer ela acreditar que ela tá louca. Então chega um momento que realmente ela pensa, será que eu vi essas coisas acontecerem mesmo? Será que isso de fato tá rolando? Eu acho que o tema principal desse livro realmente é essa coisa da manipulação do homem em relação à mulher, dessa rotulação da mulher como uma pessoa histérica, sabe? Não importa quantas provas você apresente, você não tá certo. Eles encontram um jeito de fazer elas parecerem doidas e pedir desculpa por uma coisa que elas não estão erradas. Nossa, dá um ódio, mas ao mesmo tempo é uma forma do autor trazer essa crítica de uma forma espetacular. O livro todo se passa nessa camada assim de anos 90, que também é muito massa, e pelo que eu sei, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga também tem essa vibe mais antiga. O problema que acontece assim, eu acho que a única coisa que eu falei, nossa, mas demorou tudo isso. As coisas que conta na sinopse, tipo, descobri que o cara é um vampiro e vai tentar investigar, isso é lá pra metade do livro, sabe? 50% do livro pra chegar no que a sinopse fala que vai ser. Então, até chegar nisso, é um pouco de um desenvolvimento, uma coisa um pouquinho mais lenta. Mas como eu disse pra vocês, eu não me importei porque eu tava me divertindo horrores com a escrita e com os personagens e com tudo. Apesar dessa primeira metade meio lenta, a segunda metade você devora, é muito boa, começa a acontecer um monte de coisa. E é desesperador porque você não sabe como vai resolver. Falta 50 páginas pra acabar o livro e ainda tá um caos. Aí você fica, meu Deus! Tem uma cena ou outra que eu já vi pessoal reclamar, eu também acho que foi meio desnecessário. Tem uma cena de abuso, mas também outros gatilhos em relação a suicídio, e é um livro bem gore também, ele tem bastante descrição de coisa nojenta, assim, sabe? Mas eu dei 5 estrelas pra esse livro. E é muito, muito bom. E eu espero que ele venha pro Brasil. Vamos lá. O que eu conectei desse livro com o próximo? Pra gente encerrar, eu li mais um livro depois desse. Pensei, bom, aqui a gente tem elementos de mulheres classe média alta. A gente tem um bairro ali onde todo mundo se conhece. Drama familiar também. A maioria das personagens aqui, elas são mães. Então a gente vê bastante também dos filhos. Os filhos, eles estão bem envolvidos na história. Foi nesse caminho. Mãe classe média alta com filho. E daí isso me levou ao Nada para Ver Aqui, que a gente vai acompanhar a história de uma moça que ela é casada com um senador, ela mora numa mansão, que também liga com o Vert. Ela tem um filho com esse cara, e esse cara tem 2 filhos com uma outra mulher que eles já se separaram. E o que acontece? Esses 2 filhos, eles entram em combustão. Eles pegam fogo quando eles estão irritados, quando eles estão assustados, ou quando tá com um sentimento muito forte à flor da pele. A pele começa a ficar vermelha assim e eles pegam fogo. E essa mulher, a Madison, ela chama a nossa protagonista, que é a Lillian, que elas já estudaram juntas, elas eram super amigas na faculdade. Aconteceu uma coisa lá na faculdade que elas acabaram se separando. Anos depois, então, a Madison, ela chama a Lillian pra vir cuidar desses filhos, porque a Lillian, ela acabou
não tendo muito sucesso na vida. Ela tá também morando com a mãe, ela mora no sótão da casa da mãe, ela tá sem trabalho, também tá sem muito rumo na vida, e ela aceita, então ela vai pra essa mansão, junto com essa amiga e o senador, e as crianças pra cuidar delas. Gente do céu, esse livro foi espetacular também, eu chorei horror. O Thiago tá de prova, tá aqui do meu lado, ele viu que eu fechei o livro, deixei o livro de lado e eu ficava assim, chorando, sofrendo com o final dessa história. Que surpresa maravilhosa, que acho que vai ser um dos melhores livros que eu li esse ano. O Nada para Ver Aqui foi um livro que não me empolgou muito de início. Ele é um livro que ele começa um pouquinho arrastado e depois ele fica muito melhor, principalmente quando a gente entra em contato com as crianças. Nesse início eu tava um pouco cético. A escrita não me deixava conectar com as personagens, não me deixava conectar com a história, mas isso foi assim, tipo, umas 40 páginas, foi bem no comecinho mesmo. Eu juro pra vocês que eu pensei seriamente, olha como as coisas são neste universo, eu pensei seriamente em abandonar esse livro. Ia ser a pior decisão que eu tomei da minha vida. Como ele era curto, né, e eu já, tipo, 40 páginas já é, tipo, sei lá, um terço do livro, sabe? Então eu já tinha lido bastante, falei, um livro curto, eu vou até o final. E que bom que eu dei essa chance, porque quando a nossa protagonista se encontra com essas crianças, aí a história, ela brilha, ela tem um glitter, ela tem uma luz, assim, que você fica encantado com essa história. É muito aquela coisa de uma pessoa já adulta e duas crianças que são muito fofas e elas começam no início não se gosta muito, depois elas vão se aproximando e elas vão se apaixonando umas pelas outras ali, e daí você começa a ver uma conexão muito grande crescer entre a Lilian e essas crianças, e fica tudo aquela coisa fofa que você quer colocar num potinho. Essas crianças também passaram por algumas coisas muito pesadas que o livro vai contar depois pra gente, então elas são um pouco traumatizadas, sabe? Elas são um pouco negligenciadas pela mãe, e o pai também, por ele ser senador, ele não é muito presente, e acontece uma coisa muito tensa no meio desse livro, que eu achei muito pesado, mas aí faz você criar mais empatia ainda por elas e querer proteger elas de tudo mal, sabe? Se você já viu aquele filme Esposa de Mentirinha, que tem a Jennifer Aniston e o Adam Sandler, que o Adam Sandler, nesse filme, ele começa a se aproximar bastante das crianças que são filhos da Jennifer Aniston ali na história. É tipo isso, é essa vibe. Na verdade, eu terminei esse livro achando que eu queria que esse livro tivesse 500 páginas. Vocês terem noção, chegou um momento ali que eu fui pegar o audiobook pra ouvir mais devagar, pra história demorar mais pra terminar. Porque eu não queria que ela acabasse, eu queria ficar ali pra sempre, eu queria ficar com esses personagens pra sempre. A forma como ele acaba é muito linda também, é muito bonita, é muito tocante. Ele me passou muito vibe de Catherine Ryan Hyde também, em Leve-me com Você, que é um dos meus livros favoritos da vida. Essa coisa de... Lá a gente tem um rapaz que ele também cuida de duas crianças e eles vão fazer uma road trip pelos Estados Unidos e ele vai se apaixonando por essas crianças. E aqui é a mesma coisa, mesmo se você gostou daquele, você vai amar esse aqui. As pessoas falam que esse livro é de comédia, eu discordo. Ele tem um ou outro momento engraçado de dar risada assim, tem, mas ele não é um livro de comédia, gente. Ele é um livro de drama, mais ou menos ali. É um contemporâneo, um drama bem normalzão, assim. Não chega a ser comédia, não. Ai, perfeito, maravilhoso, 5 estrelas, favoritado. E esse foi o último livro, então, que eu li para esse projetinho. Então a gente teve o Diz que Tem para Titias, que levou eu a ler Verity, Verity, que levou eu a ler o Vampires, que levou eu a ler o Nada para Ver Aqui. Eu amei fazer esse tipo de TBR, assim, de um livro leva a outro. Eu quero com certeza fazer futuramente aqui no canal, trazer de novo esse tipo de vídeo, porque foi muito divertido. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros que eu falei, o que você achou, se você concorda, se você discorda com a minha opinião, se você também gostou de algum livro que eu amei aqui. Antes de você ir embora, dá um joinha pra ajudar no engajamento desse canal também. E se você quer receber conteúdo extra, se você quer estar em contato comigo o mês inteiro, a gente tem grupinho no WhatsApp, a gente tem um clubinho do livro separado do clube do GF, o pessoal ganha marcadores, tem muita interação, conteúdo extra aqui do canal, conteúdo adiantado. Se você quer receber tudo isso, você pode se tornar um membro desse canal, o link fica aqui na descrição pra vocês. Você assinando, você super ajuda a continuar trabalhando com o canal e você recebe esse conteúdo extra, tá bom? Uma forma de você me ajudar, eu peço por favor, gente. Ou você pode simplesmente comprar os livros que você for ler ou qualquer outra coisa usando os meus links de afiliado, que isso também super ajuda, tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!